é um prazer receber aqui nessa palestra da reunião do Departamento de Pediatria a doutora Camila Carbone Prado, que ela é a prata da casa, né? Ela fez Unicamp na graduação, fez residência com a gente em pediatria geral, fez gastroenterologia pediátrica aqui com a gente, nutrição parenteral e enteral, e também ela fez residência em toxicologia médica. E ela trabalha no Ciatox. E ela vai falar hoje sobre intoxicações por medicamentos mais frequentes na infância. Camila, muito obrigada pela sua participação, pela sua presença, e você tem a palavra. Obrigada, doutora Lília. Eu só tenho a agradecer o convite para estar aqui, é uma grande alegria, na verdade, né, poder participar dessa reunião, poder estar aqui agora falando, eu que já participei tantas vezes, né, no passado, como aluna, como residente, então é com muita alegria que eu venho aqui conversar com vocês. E venho trazendo a vivência, né, a experiência acumulada nesses últimos anos trabalhando no Ciatox, aí do HC, né, da Unicamp, o Centro de Informação e Assistência Toxicológica, que é um centro de referência em toxicologia aqui na nossa região, no estado de São Paulo, né, em boa parte dele. Então, muitas das referências que eu vou fazer vão se remeter ao Ciatox, né, é um serviço que agora, até nos últimos anos, tem recebido os residentes da pediatria, né, a gente já tem um passado convivendo com os alunos da graduação, fazendo estágio lá conosco, mas nesses últimos 2 anos, né, o ano passado ficaram os R3, agora esse ano os R1s, acho que tem sido uma experiência muito positiva, então alguns até já me conhecem de lá, mas quem ainda não conhece também vai acabar passando entre os residentes para viver um pouquinho dessa experiência da toxicologia lá conosco, né? E o que eu trouxe hoje foi um foco para as intoxicações por medicamentos, mas especialmente aqueles medicamentos que são muito usados na faixa etária pediátrica, né? Que são comuns as crianças estarem fazendo uso de forma terapêutica, das famílias terem em casa, né, para usar de forma livre até, muitas vezes sem uma prescrição para cada vez que vai ser feito esse uso. Então, a presença, né, desses medicamentos em casa, a gente sabe que acabam sendo um fator de risco importante para exposições e, de repente, para possíveis intoxicações, né? Se a gente for pensar no que acontece até lá fora, vendo dados americanos, porque os Estados Unidos têm um número grande de centros de referência de intoxicação e um sistema de notificação bem sério, bem rápido, bem dinâmico, em que a gente consegue consultar de forma em tempo real até, e eles publicam anualmente relatórios de atendimento, a gente vê que mais de 50% de todos os atendimentos de exposições tóxicas ou possivelmente tóxicas deles são na faixa etária que a pediatria atende, né, nos menores de 19 anos. E nesse universo, mais de 40% se concentra aí nos que têm menos de 5 anos. Então, esses são os que a gente considera, de fato, com maior risco de se expor e, consequentemente, se intoxicar. Mas nessa população em especial, a gente tem uma característica, né, bem marcante. As exposições na criança, no lactente, principalmente, né, no pré-escolar, elas têm essa característica de serem acidentais, né? Normalmente não tem uma intencionalidade da pessoa ter um malefício, ter uma consequência com aquela exposição, diferentemente do que a gente já vê em outras faixas etárias, nos adultos, e até muito nos adolescentes, em que a gente já começa a encontrar outros cenários, como, por exemplo, as tentativas de autoextermínio, tentativas de suicídio, que até pelo caráter da exposição, geralmente são exposições com potencial maior de gravidade, né? Essas exposições acidentais da criança, como eu vou mostrar para vocês, a maioria são de baixa toxicidade,
Porém, né, claro, dependendo da característica da substância, no caso aqui do medicamento, né, ou da quantidade que ela conseguiu ter acesso, a gente pode sim ter intoxicações muito graves, né. Uma outra característica bem marcante das exposições nas crianças é que a imensa maioria acontece no ambiente doméstico. A criança se expõe e, consequentemente, se intoxica ao que tem dentro de casa, na maioria das vezes, né? E transpondo, então, para o nosso microambiente, né, falando da nossa estatística aqui do Ciatox, a gente não encontra dados muito diferentes, né? Em termos nacionais, a gente tem a notificação do CINAM, porque as intoxicações são eventos de notificação compulsória, mas a gente sabe que tem alguns probleminhas de notificação, um certo retardo, às vezes, em chegar a informação. Então, eu estou trazendo daquilo que a gente tem uma gerência maior, que é os nossos números lá do Ciatox. E acaba que a gente consegue ter uma boa amostragem, porque, como eu falei, ele é um centro de referência que atende um grande número de municípios, isso de forma oficial, mas extraoficialmente a gente acaba recebendo casos, ligações para discutir do Brasil todo, né, menor quantidade do que das regiões aqui mais próximas, mas também acontece, e como alguns já conhecem o serviço, sabem, a gente participa tanto de atendimentos presenciais que acontecem na Unicamp, né, no HC, como fazemos atendimento telefônico 24 horas por dia, 7 dias por semana, para tanto a população em geral, que pode ligar para tirar dúvidas de acordo com alguma exposição que teve, né, mas principalmente para profissionais de saúde que estão em outras unidades de atendimento e que querem auxílio na condução dos casos de exposições e intoxicações, né. Então, nesses nossos dados de Campinas, a gente vê que a faixa etária aí, né, dos menores de 5 anos, né, principalmente entre 1 e 4 anos, são responsáveis, de fato, pelo maior número de atendimentos na população pediátrica que a gente tem, né? O menor de 1 ano, geralmente, um pouco menos, porque não anda tão bem, tem um pouco mais de dificuldade de acessar as coisas, né? Mas, a partir do momento que a criança começa a conseguir explorar o ambiente, a gente vê que ela já começa a se expor com uma frequência grande, né? Depois a gente tem a faixa etária, então, aí dos adolescentes com um outro pico, mas, como eu falei para vocês, com outro perfil também de exposição. Aí a gente não tem só as exposições acidentais, começam a ter as intencionais também. E como na infância a maioria são exposições acidentais, vocês veem que nos nossos números também, a maioria das exposições tem um caráter de gravidade leve, né? Nós não temos uma predominância de intoxicações mais graves ou até mesmo fatais, felizmente, embora pode acontecer. Se a gente for pegar as exposições mais frequentes na pediatria, na população pediátrica, de uma forma geral, na verdade, nós vamos encontrar um outro perfil de agentes, né? Nós temos muitas exposições a ansiolíticos, antidepressivos, porque são medicações que também são comumente encontradas em casa, e a criança, às vezes, encontra aquela farmacinha, aquele local de armazenamento do medicamento acessível e acaba tomando. Mas o foco aqui hoje vai ser falar das medicações, não das intoxicações mais prevalentes no geral, mas das intoxicações que acontecem por medicamentos que são mais usados diariamente na população pediátrica, né? Então, eu trouxe esses 4 destaques para falar para vocês, né? Os analgésicos e antitérmicos, que sem dúvida são muito utilizados, né? Todo mundo tem em casa. Os descongestionantes nasais, principalmente vou falar dos tópicos, mas um pouquinho também dos sistêmicos, os antihistamínicos, né, antialérgicos, e alguns anticonvulsivantes, falar dos mais utilizados e os que a gente acaba tendo também um maior número de exposições.
Começando pelos analgésicos, a gente tem, sem dúvida, um destaque para o paracetamol, né? Então, trazendo aqui números de exposições aí nos últimos anos, que já estão dados que já estão compilados, bem revisados, nós temos a predominância aí do paracetamol como agente nas exposições, né? Todo mundo tem em casa uma medicação comprada sem receita, sem algum controle, ela tem até uma aparência, né, de ser muito benigna a exposição ao paracetamol, mas é justamente por isso que eu queria chamar a atenção para esse medicamento. Ele tem um potencial as intoxicações por ele têm um potencial de gravidade muito sério, muito significativo. O paracetamol é um dos principais agentes causadores de hepatites tóxicas, é o principal agente medicamentoso responsável pela necessidade de transplantes hepáticos, não só no Brasil, como no mundo, na Europa, nos dados americanos a gente também vê isso. Então é importante a gente frisar os riscos, né, que tem a exposição aumentada a esse tipo de medicamento, né. O paracetamol, como a gente sabe, ele é usado tanto como analgésico quanto antipirético, né, antitérmico, é uma medicação que tem uma meia-vida relativamente curta, que exige várias tomadas por dia, né, dependendo da situação. Isso também acaba aumentando a chance da pessoa se expor a quantidades maiores e eventualmente se intoxicar. A particularidade, né, do paracetamol é em relação ao seu metabolismo, né? Mais de 90% da droga vai passar nos seus processos de metabolização por alguma forma de conjugação. 5% mais ou menos é excretado de forma inalterada na urina, e uma pequena parcela, isso em doses terapêuticas, vai sofrer um processo de oxidação, né, via citocromos, presentes principalmente nas células hepáticas, e essa é a questão. Quando o paracetamol passa por essa via de metabolização, né, que usa o CYP P2E1, muito abundante no citocromo P450, gera esse metabólito, que tem esse nome difícil, eu vou chamar ele pela sigla, pelo NAPQI, né, porque é N-acetil quinoneimina, é difícil até de falar rapidamente. Ele é um metabólito extremamente tóxico, tá? Então, o grande problema é essa via de metabolização. E o que acontece é que as formas de conjugação, elas acabam sendo saturáveis, né? Uma vez que as enzimas ali responsáveis pela sulfatação, principalmente, elas se saturam, você começa a deslocar, né, uma maior quantidade do paracetamol para essa via que utiliza o CYP2E1. Então, você aumenta, né, a produção desse metabólito tóxico. Ele, em grandes quantidades, ele vai se ligar a proteínas ali do núcleo das células, principalmente dos hepatócitos, levando à morte dessas células, e por isso uma hepatite tóxica, que pode cursar até com uma falência hepática, né, em um quadro grave aí de hepatite fulminante. E o que eu acho importante chamar a atenção também em relação ao paracetamol é que acaba sendo uma intoxicação, uma daquelas intoxicações que nós falamos que ela é muito traiçoeira, porque ela não se mostra grave nos primeiros momentos. Né, o paciente, tanto do ponto de vista clínico, de exame físico, né, de queixas, de sinais e sintomas, é muito pobre a clínica dele nas primeiras 24 horas, e os exames laboratoriais também são normais. Então, a gente receber um paciente, uma criança, mas também um adulto, né, que se expôs de forma aguda a grandes quantidades de paracetamol e estará assintomático e com exames normais, não descarta a possibilidade dele evoluir com uma hepatite tóxica e um quadro de intoxicação grave, né? Esse eu acho que é um ponto importante para ressaltar, né? É lá pelo segundo dia que a gente começa a ter, então, evidências mais fortes laboratoriais e começa a ter uma clínica mais evidente de que, de fato, está acontecendo um dano hepático, né? Por isso que a gente costuma até separar em fases a intoxicação por paracetamol, né? Essa primeira fase aí, assintomática ou com sintomas muito inespecíficos, e a partir, então, da segunda fase é que a gente já começa a ver aumentos de transaminases, um paciente podendo já começar a ficar equitérico, mostrando aí algum grau de disfunção da sua função hepática, né? A fase 3 é o
máximo, né, dessa toxicidade, é o momento em que o paciente pode evoluir de fato para uma hepatite fulminante, com necessidade, inclusive, de indicação de transplante hepático de urgência, nos casos extremos, né, em que ele já tem uma franca disfunção, né, fica com distúrbios de coagulação, fica já com francamente ictérico, aumento de bilirrubinas, e uma pequena porcentagem, mesmo que desenvolva a hepatite tóxica, pode evoluir com a recuperação completa, sem ficar com sintomas, mas a gente nunca consegue prever quem vai ser esse indivíduo, né? Então a gente sempre tem que ser mais intervencionistas nesses que abrem a hepatite tóxica pelo paracetamol, né? A gente tem a descrição bem estabelecida de doses tóxicas em relação a esse medicamento, né? 150 miligramas por quilo na criança, ou no indivíduo até 50 quilos, nos adolescentes e adultos, né? Nos maiores de 50 quilos, 7 gramas e meio. Isso falando de exposições agudas, que a gente considera, então, uma exposição única, ou que aconteceram doses repetidas dentro de um período de 8 horas. Existe também a toxicidade pelo paracetamol, que pode também cursar com gravidade, em exposições crônicas ou exposições subagudas, principalmente se a pessoa fica ingerindo doses supraterapêuticas por vários dias. Isso no adulto é bem estabelecido, mais que 4 gramas, né? Então, por diversos dias, pode gerar também um quadro de hepatotoxicidade. Na criança, esse limite já não é tão estabelecido. Então, sempre que você tem doses supraterapêuticas repetidas, é importante a gente vigiar e ficar atento se não está cursando com sinais de hepatotoxicidade já. E um parênteses aqui para falar de manejos de intoxicações, né? Isso vai valer para paracetamol, essas medidas de descontaminação que eu vou falar um pouquinho, mas na verdade a gente pode extrapolar, né, essa discussão de medidas de descontaminação para diversos tipos de exposição. Na verdade, para todas as exposições por medicamentos, né? A gente vem de um histórico, de um passado na toxicologia, em que se indicava muito fazer lavagem gástrica nas exposições, então, por via oral, por ingestão a fármacos ou outros produtos tóxicos, né? E isso mudou drasticamente nos últimos anos, né? A gente cada vez menos tem indicado esse procedimento de lavagem gástrica. É um procedimento que não é tão efetivo. A gente sabe que, na verdade, o quanto a gente consegue retirar da medicação antes dela ser absorvida é muito pequeno, e é um procedimento que não é isento de riscos, aumenta a chance de broncoaspiração, de complicações aí do quadro da intoxicação. Então, o que hoje em dia é recomendado é a gente restringir para situações muito especiais, tá? Quando você tem, então, a ingestão de um medicamento ou um produto que tem um potencial letal de causar uma intoxicação, então, muito grave, se faz menos de 1 hora que aconteceu aquela exposição, e se o paciente tem condições clínicas para que seja feito o procedimento, né? Então, tem que estar com um nível de consciência preservado, porque se eu fizer com ele comatoso, eu aumento ainda mais o risco de broncoaspiração, ele não pode ter nenhum sinal de perfuração do trato gastrointestinal. Então, a gente tem restringido muito em tempo e também em relação ao tipo de substância que a pessoa se expôs, né? Em alguns casos selecionados, o que a gente ainda usa um pouco mais como medida de descontaminação é o carvão ativado, que é o carvão vegetal que a gente conhece, só que passa por um tratamento em especial em que ele fica um pó muito fino, com uma ampla superfície de contato, e ele acaba, então, adsorvendo aquela substância, impedindo que ela seja absorvida e fazendo com que ela seja eliminada pelas fezes junto com o carvão. Mas também, como é um procedimento que exige o contato mecânico entre a substância e o carvão, só vale a pena a gente fazer se faz muito pouco tempo da exposição. Atualmente, a gente restringe para a 1ª hora, então só servem exposições agudas que aconteceram a menos de 60 minutos, né, daquela ingestão. Senão, a gente não faz medidas de descontaminação, seja para paracetamol, seja para os outros casos que eu vou falar também, tá?
Mas, como sempre, a gente vai ter que fazer a avaliação clínica daquele paciente que se expôs, né? Se ele tiver num cenário de gravidade, por outras exposições concomitantes, por algum contexto mais crítico, as medidas de suporte sempre vêm primeiro do que o tratamento da intoxicação de forma específica, né? Isso como em outras situações de gravidade, que a gente sabe do paciente crítico, né? Quando a gente está, então, já falando de tratamento específico, se houver a oportunidade de fazer uma dosagem do nível sérico do paracetamol, sempre ajuda muito na condução dos casos, são poucos os serviços que têm condição de fazer esse tipo de dosagem, no caso, no HC nós temos, né, no Ciatox, mas a gente também tem que pensar em outros locais que não têm acesso a esse tipo de avaliação laboratorial, e a gente tem que acompanhar como é que vão ser as provas, então, de lesão, principalmente hepática, já que o fígado é o órgão que mais sofre nessas intoxicações. Para o paracetamol, é uma das poucas medicações em que a gente já tem bem estabelecido uma relação de prognóstico, de risco de toxicidade de acordo com o nível sérico que a gente encontra nas dosagens laboratoriais. Existe um nomograma, que é um gráfico específico, em que a gente, então, localiza o ponto referente o nível sérico encontrado na dosagem, desde que a coleta seja feita no intervalo de 4 até 16 horas da exposição, e uma vez que a gente localiza esse ponto nesse gráfico, se ele estiver acima dessa linha, né, que eu estou mostrando para vocês, a gente considera esse paciente, então, com risco de evoluir com hepatite tóxica, ele deve receber um tratamento específico, tem indicação de antídoto, todo um acompanhamento. Se o nível sérico que a gente encontra está abaixo da linha, esse paciente não precisa de nenhum cuidado especial em relação àquela exposição. Isso para o paracetamol é bem estabelecido, né? Por que é importante a gente saber o nível sérico, né? Porque, como eu falei para vocês, na medida em que a gente aumenta a quantidade do paracetamol na circulação, a gente desloca, né, a metabolização para aquela via que produz o metabólito tóxico, né? Eu aumento, então, a quantidade desse NAPQI e eu acabo aumentando muito o risco de lesão do fígado. A vantagem, né, o que nós temos disponível para interromper esse ciclo é o uso de um antídoto, né, para facilitar, então, a oxidação desse metabólito tóxico do NAPQI, transformando ele em metabólitos aí que não geram toxicidade para o hepatócito, né. A via de oxidação que esse metabólito precisa passar, então, é através dos mecanismos da via da glutationa, que é uma via de antioxidante endógena, que nós temos normalmente, né, mas que também é saturável, né, então, a forma que nós encontramos de melhorar o metabolismo do paracetamol é tentando aumentar a disponibilidade da glutationa para que a gente consiga, então, liberar, né, processar esse metabólito tóxico, não deixando ele fazer o dano hepático, de acordo, mesmo que ele seja produzido em grandes quantidades, né? A glutationa, ela é, então, uma molécula, né, endógena, ela é um tripeptídeo, na verdade, que a gente chama, formada por 3 aminoácidos, né, a cisteína, a glicina e o ácido glutâmico. E a gente normalmente tem estoques bons corporais de glicina e ácido glutâmico. A cisteína acaba sendo limitante para que a gente tenha a formação da glutationa, para que a gente mantenha bons estoques da glutationa. Então, a gente fornecendo cisteína, a gente acaba conseguindo ter uma grande quantidade de glutationa para fazer esse mecanismo de desintoxicação. Tá? E a forma que a gente consegue fornecer cisteína para o indivíduo é através desse medicamento, a N-acetilcisteína, que vocês devem conhecer por outros usos. É uma medicação que originalmente é usada como um mucolítico, né, que é usada em quadros aí, respiratórios, vocês já devem ter visto usando nos pacientes com fibrose cística também, né, mas para a gente ele acaba funcionando como um antídoto por esse perfil de conseguir fornecer
fornecer cisteína e assim o indivíduo conseguir manter seus estoques de glutationa adequados, né? Então, a gente tem indicação do tratamento específico com antídoto, quando a gente consegue fazer a dosagem do nível sérico do paracetamol após uma exposição de risco. O ponto encontrado, que a gente plota naquele nomograma que eu mostrei para vocês, e está acima da linha de risco. Se eu não tenho como fazer a dosagem, quando eu tenho uma história de ingestão maior que 150 miligramas por quilo, ou 7,5 gramas, né, se for um indivíduo com mais de 50 quilos, ou quando eu já tenho alguma evidência de lesão hepática, que eu consigo atribuir ao uso do paracetamol, tá? O uso da N-acetilcisteína, ele é mais efetivo quanto mais precoce for iniciado. Idealmente, devemos iniciar antes de 8 horas passadas da exposição. Mas, a qualquer momento, ela pode ser iniciada. A gente vai ter, claro, uma resposta não ideal, não tão boa, mas ele acaba tendo benefício mesmo após esse período de 8 horas da exposição. Aqui só para mostrar para vocês as formas que a gente faz a N-acetilcisteína. Ela pode ser feita por via oral, embora seja um tratamento longo, um ciclo todo de tratamento requer 3 dias de N-acetilcisteína, tomada em intervalos, uma dose de ataque, depois uma dose de manutenção de 4 em 4 horas, e até por conta desse período longo de tratamento, às vezes o paciente já está apresentando quadro de vômitos, né, então é difícil manter o tratamento por via oral, a gente prefere sempre que disponível fazer o tratamento com a forma endovenosa, né. Tradicionalmente existem esquemas em que são 3 fases de tratamento, né, uma primeira fase de ataque, depois 2 de manutenção, que totalizam 20 horas de infusão de N-acetilcisteína, e atualmente existem protocolos mais curtos, né, com 2 fases só, o ataque e uma dose de manutenção, que no total levam 12 horas para ser realizados, que é o que a gente adota atualmente no Ciatox, porque esse protocolo se mostrou tão eficiente, mais simples quanto do que o anterior, né, e com a mesma efetividade para proteger quanto a hepatite tóxica. Falando agora dos descongestionantes nasais, tanto os tópicos quanto os sistêmicos, né? Nós temos, então, esses 2 tipos, esses 2 perfis farmacológicos desse tipo de medicamento, que eles são bem diferentes até do ponto de vista químico, vamos dizer assim. Os descongestionantes sistêmicos, eles são todos agonistas adrenérgicos, mas que não guardam semelhanças estruturais com as catecolaminas, então com noradrenalina, adrenalina, eles têm outro perfil, né, farmacológico. Vocês devem conhecer mais a efedrina, a fenilefrina, que aparece sozinho, mas principalmente combinados em alguns antigripais, né, e os tópicos são os que a gente chama de derivados da imidazolina, que vocês também já devem conhecer de vários produtos comerciais, né, que são usados principalmente na forma de sprays. Esses derivados da imidazolina também são encontrados em alguns colírios, né, a gente tem outras formas de uso desse tipo de medicação, mas o mais comum é como medicação tópica para ser usada intranasal, né, a mais conhecida é a nafazolina, mas tem outras apresentações também. De uma forma geral, né, a gente pode dizer que todos os descongestionantes nasais atuam como agonistas adrenérgicos, né, mas eles vão atuar em receptores diferentes. A gente sabe que tem uma gama grande de receptores adrenérgicos, né, distribuídos aí em todo o sistema nervoso, tanto central quanto periférico. Os sistêmicos vão agir principalmente em receptores alfa-1 adrenérgicos, enquanto os tópicos, né, então esses derivados da imidazolina, principalmente em receptores alfa-2. É só para a gente pensar um pouquinho nos efeitos, né? Então, os receptores alfa, nós temos receptores, eles são subdivididos também em alfa-1, alfa-2. Os alfa-1s, eles são sempre pós-sinápticos, então eles estão mais na periferia do sistema nervoso, enquanto o alfa-2 a gente tem tanto pré-sináptico no sistema nervoso central, principalmente nos núcleos de regulação cardiovascular, e tem os pós-sinápticos, então aí também na periferia.
né? De uma maneira geral, a gente pode dizer que os pós-sinápticos, tanto alfa-1 quanto alfa-2, fazem vasoconstrição, que é o efeito terapêutico que a gente quer com esse tipo de medicação, né? Fazer uma vasoconstrição da mucosa nasal, com isso você aumenta o calibre da via aérea, acaba diminuindo também a produção de secreção, e aí você tem o efeito do descongestionante nasal, né? Mas a gente tem que lembrar que nenhuma medicação, ela é 100% específica, né? Eles agem preferencialmente em um receptor, mas eventualmente vão atuar em outros receptores. E quando a gente está falando, então, principalmente dos descongestionantes tópicos, o efeito pré-sináptico é o efeito adverso que a gente não quer, tá? Mas que às vezes acaba acontecendo principalmente na população pediátrica. O efeito que a gente quer com os descongestionantes nasais tópicos é esse aqui, o alfa-2 pós-sináptico, por conta da vasoconstrição, tá? Agora, por que a criança é mais suscetível a ter um efeito no receptor alfa-2 pré-sináptico? Não é bem conhecida essa informação na literatura. Especula-se porque ele provavelmente tem uma sensibilidade maior, então quantidades menores poderiam causar já ação nesse tipo de receptor no sistema nervoso central, ou porque a barreira hematoencefálica é mais imatura na criança, então teria uma penetração que a gente não veria em outras populações, né? Mas o fato é que esse efeito, então, alfa-2 pré-sináptico, ele acaba sendo dose independente, ele não necessariamente está ligado a exposições tóxicas, a quantidades tóxicas, é o que a gente chama de uma reação idiosincrática. As crianças, principalmente os menores de 2 anos, com qualquer quantidade de nafazolina ou outro derivado imidazolínico, pode abrir esse quadro de toxicidade, em que ela fica bradicárdica, com rebaixamento do nível de consciência, muitas vezes fazendo apneia, cianótica, hipotensa, com a perfusão tecidual reduzida, parece um paciente com um choque distributivo grave, né, e realmente, do ponto de vista de clínica, de exame físico, você não consegue diferenciar, você vai ver mesmo pela história de exposição, né, o diagnóstico aí de uma exposição ao descongestionante nasal tópico. Às vezes essa história até não vem clara, né, não raro a gente vê crianças que chegam no pronto-socorro com esse quadro descrito, sem uma causa aparente, e a hora que a gente pergunta, mas teve acesso a alguma medicação ou a algum produto, a família nega, porque ela nem associa o descongestionante nasal a um medicamento. Às vezes a família entende que aquele produto é como se fosse o soro fisiológico que a gente fala para fazer a lavagem da cavidade nasal, né, nos quadros gripais, então ela nem considera aquilo uma possível exposição. Então, a gente tem que perguntar ativamente, mas usou algum produto na cavidade nasal, usou algum tipo de soro, né, no nariz, porque senão a gente acaba não fazendo o diagnóstico, né. E essas confusões, elas são comuns até pelo tipo de produto, as apresentações que a gente tem no mercado, né, por exemplo, esse fármaco, né, nós temos com o mesmo nome, né, apresentações e que tem a nafazolina, que é o derivado da imidazolina, e apresentações que é só o soro fisiológico e conservante, que não tem o derivado da imidazolina. Tem a descrição de que um é para uso adulto, o outro é para uso na criança, mas vocês podem imaginar que muitas vezes isso fica confuso para a família, né? Às vezes troca uma medicação pela outra, ou usa essa que contém a nafazolina pensando que está usando um sorinho fisiológico comum para lavar a cavidade nasal do bebê, da criança, né? Então, esse é o grande risco, é o grande perfil de exposições que a gente acaba vendo. Tá? Então, o problema é quando a gente tem, então, o uso desses descongestionantes nasal, principalmente de forma inadvertida. Idealmente, eles nem têm indicação de ser usado, né, nos menores de 6 anos, mas a gente sabe que, eventualmente, na tentativa de buscar um alívio, né, quando a criança está com uma congestão nasal intensa, acaba sendo até prescrito, algumas vezes, essa medicação.
né? Então, só para a gente pensar na sequência do que acontece com essas medicações, né, o uso tópico que a gente quer é o efeito alfa-2 adrenérgico na periferia, levando a vasoconstrição local, e, eventualmente, com quantidades maiores, a gente acaba tendo uma vasoconstrição sistêmica, um aumento da pressão arterial, mas que em doses terapêuticas não cursa com gravidade, aqui a gente só em caso de superdosagem teria problemas. Mas, como eu falei, na população mais jovem, eventualmente você vai ter ação aos receptores alfa-2 adrenérgicos pré-sinápticos, e isso vai inibir a secreção de noradrenalina, da nossa noradrenalina endógena mesmo, né? Então, a criança, ela perde o tônus simpático, né? Como se ela ficasse, de fato, chocada, porque de fato ela fica, né, com um quadro aparentemente ali de um choque distributivo por falta de noradrenalina circulante, né? Por isso ela acaba tendo a depressão cardíaca, a depressão neurológica, porque a noradrenalina acaba sendo importante também para manter os reflexos, né, relativos à respiração, oxigenação, eliminação de CO2. Então, por conta dessa inibição da atividade simpática cerebral, é que a gente tem aquele quadro associado com maior gravidade que eu mostrei das intoxicações, das exposições à nafazolina ou os outros derivados, né? Então, embora você tenha diferentes manifestações clínicas, né, nas exposições a esses fármacos, o que predomina nas crianças são mesmo aqueles sintomas de depressão neurológica, de depressão cardiovascular. Aqui até são dados de uma publicação do grupo, né, do Ciatox, que já tem alguns anos, mas de pacientes que foram atendidos na nossa UE, e que tiveram, então, uma exposição aí com sintomas, né, com repercussões clínicas a esses descongestionantes nasais tópicos, e que a gente vê que o sintoma mais comum foi a sonolência, né, alguns cursaram com rebaixamento mais importante do nível de consciência, e bradicardia, hipotensão, sintomas relacionados àquela perda do tônus simpático que eu falei para vocês, né. Então, como a gente conduz, né, esses casos de exposições? Não necessariamente eu preciso esperar uma superdosagem para ter clínicas, né, como eu disse, são reações idiosincráticas, a maioria ocorre nas primeiras horas da exposição, então aquelas crianças que tiveram contato com esse tipo de substância, mas já se passaram pelo menos 6 horas e não abriram uma sintomatologia aí grave, dificilmente elas vão abrir após esse período, mas todas que têm sintomas, seja só uma sonolência aumentada, né, ficou mais hipoativa, ela tem que ser levada para um local de atendimento de urgência para ser avaliada, né? E não existe um tratamento específico para essas intoxicações, o tratamento é basicamente de suporte, né? Então, prover suporte ventilatório naqueles que estão com rebaixamento do nível de consciência, a oxigenoterapia com dispositivos de acordo com a necessidade, considerar nos casos mais graves até um suporte invasivo, né? Com intubação, ventilação mecânica, mas a maioria não precisa não chega a precisar desse nível de suporte, isso é eventual, mas quando necessário precisa ser estabelecido. Suporte hemodinâmico, né, de forma também inespecífica, primeiro com expansão volêmica, se for necessário, o uso de drogas vasoativas, e aqui a recomendação é a noradrenalina como droga vasoativa de escolha, até pelo mecanismo da intoxicação que suprime, né, a secreção endógena da noradrenalina, e de cuidados especiais, sempre manter a criança sintomática monitorizada, providenciar aquecimento por meios físicos, né? A hipotermia é muito comum, e se a gente não aquecer, ela não vai responder, né? Então, se ela está bradicárdica, bradipneica, hipotérmica, né? Nada do que a gente fizer para os outros sintomas, se a gente não aquecer, ela vai ter um bom resultado. Uma medida que a gente orienta, que normalmente é até um pouco estranhada, causa estranheza, é a questão do estímulo tátil intermitente, né? Que é você ficar estimulando a criança
criança, para que isso acaba levando a ter uma resposta, principalmente da frequência cardíaca, né, e melhorar um pouquinho a consciência dela, porque embora a criança, nesses quadros mais graves, ela fique muito sintomática, com um quadro muito florido, né, aparentando esse choque grave, a gente sabe que é um quadro muito limitado. Passado o efeito da medicação, ela vai ficar recuperada como se nada tivesse acontecido. Então, eu tenho que prover o suporte durante o período que ela está sob efeito da medicação, mas tentar não ser tão invasivo ou demasiadamente invasivo, porque ela não vai precisar daquele suporte também por tanto tempo. Eu preciso dosar isso, fazer o que é necessário, mas pensando que num curto período de tempo ela vai se recuperar. Então, se eu puder atrasar um pouquinho o suporte hemodinâmico, estou conseguindo melhorar a bradicardia com estímulo tátil, é uma proposta interessante que a gente sempre recomenda, né? Claro, nos casos que não são responsivos, a gente vai fazer mais intervenções, né? Para a bradicardia sintomática, que não responde a esses estímulos, né? O que é recomendado é a atropina, né, um anticolinérgico aí tem vários usos, não é específico para esse tipo de intoxicação. E existe uma discussão na literatura de usar o naloxone, que ele foi testado para clonidina, que também é um alfa-2 agonista, e alguns autores extrapolam isso para os descongestionantes nasais tópicos, mas a gente não tem muita evidência. Seria uma tentativa de aquele paciente que está prestes a necessitar de uma intubação e ventilação mecânica, de repente você tentar segurar isso um pouquinho, mas não tem uma recomendação com tanta evidência, né? Seria nesses casos extremos para tentar evitar uma intubação. Dos descongestionantes nasais sistêmicos, né, então o efeito é principalmente em receptores alfa-1 adrenérgicos, mas também em receptores beta-2 adrenérgicos, e isso vai causar uma vasoconstrição local, que é o que promove aquele aumento do calibre da via aérea, que é o efeito terapêutico que a gente quer. E quando a gente tem, então, intoxicação, aqui a gente está falando sempre de superdosagem, a gente vai ter um acúmulo, então, de catecolaminas, porque a ação nesses receptores adrenérgicos promove aqui a liberação, né, de noradrenalina, de adrenalina, e aí o paciente cursa com uma síndrome simpatomimética, ele tem taquicardia, hipertensão, midríase, agitação, é aquele quadro bem florido, né, de estimulação simpática, tá? E aí o tratamento não é tão diferente, porque nesse caso a gente também não tem um antídoto específico, né? A gente vai fazer aquele suporte clínico, medidas de descontaminação só naqueles contextos que eu falei já para vocês, em situações extremas, na primeira hora, preciso monitorizar, né, do ponto de vista cardíaco, fazer traçado de eletrocardiograma para ver se não tem uma arritmia ali associada, corrigir distúrbios hidroeletrolíticos, principalmente de potássio, hipocalemia pode acontecer, né, nesses quadros de estimulação adrenérgica. Os benzodiazepínicos são as drogas de escolha para tratar situações mais graves que cursam com convulsão, ou mesmo nos quadros de agitação psicomotora mais pronunciados, e pode-se considerar o uso de beta-bloqueador quando você tem taquicardias muito intensas, né, pacientes com muitos sintomas de tremores, um desconforto mais acentuado, mas com cuidado, né, principalmente se aquele paciente estiver hipertenso, porque o uso de beta-bloqueadores pode agravar a hipertensão, porque eu vou estar fazendo bloqueio de receptores beta, mas não vou estar bloqueando os alfa-2, eu não vou, então, conseguir um bom equilíbrio, né, do controle pressórico, e esse bloqueio beta sem o bloqueio alfa pode levar, inclusive, à isquemia cardíaca, né, levar à vasoconstrição das coronárias. Então, são casos muito selecionados que a gente usaria beta-bloqueadores aí para o tratamento dessa síndrome simpatomimética causada por descongestionantes nasais. Tá bom? Bom, antialérgicos, antihistamínicos, né, que também são medicações muito comuns em usar, a gente sabe que são medicamentos que muita gente tem em casa, tem apresentações em que você tem esse fármaco
sozinho, e uma gama, então, de apresentações em que ele está combinado com analgésico, com antitérmico, na forma aí de medicações antigripais, né? A gente tem antistamínicos de primeira geração, que vocês conhecem bastante, né? Pediatras conhecem bastante. Então, são medicações que a gente está sempre prescrevendo, e os de segunda geração aí, que são um pouquinho mais recentes, mas todos são antagonistas de receptor H1, né? Os de primeira geração acabam tendo um pouco mais de efeito também em outros receptores de histamina no sistema nervoso central, então por isso causam um pouco mais de sonolência. Os de segunda geração já tem menos esse efeito central, então acabam provocando menos reação adversa, né? Porque atuam de forma mais específica aí nos receptores de histamina, que é o que a gente visa de efeito terapêutico, né? Eles também acabam tendo meia-vida mais longa e também então acarretam uma comodidade posológica, né? Precisa tomar menos vezes por dia para ter o efeito aí antialérgico desejado, né? De toxicidade, eles são medicamentos que são considerados neurotóxicos, principalmente os de primeira geração, porque atravessam então mais a barreira hematoencefálica, né? Mas eles também são tóxicos tanto no nível central do sistema nervoso, mas também na periferia, no sistema muscular, músculo-esquelético, né? Eles, como acabam estimulando receptores muscarínicos presentes no músculo, acabam levando a um consumo maior de energia por essas células musculares, e em casos extremos acaba levando a um consumo grande de ATP, de oxigênio, e que acabam cursando muitas vezes com falência dessa fibra muscular, morte da fibra muscular, e por isso um quadro de rabdomiólise, que pode, em situações extremas, ser muito grave, provocar distúrbio de coagulação secundário, levar à insuficiência renal secundária, por conta aí dessa morte de células musculares, né? Os efeitos anticolinérgicos, que embora sejam antagonistas de histamina, né, como eu disse, eles agem também em receptores muscarínicos, né, então receptores aí responsivos à acetilcolina. Então, pode ter retenção urinária, sintomas de alucinação, de efeito colinérgico, né, central, pode deixar o paciente muito agitado, precisando algumas vezes até de contenção química, né, de alguma medicação, para ele não se colocar em risco, não se ferir, né, nesse quadro de agitação e alucinações, e os efeitos cardiovasculares, porque eles podem provocar distúrbios de condução cardíaca. Então, por isso, manter o paciente exposto a quantidades tóxicas, monitorizado, por isso ficar repetindo o traçado de eletrocardiograma, para a gente tentar ver de forma precoce esses distúrbios de condução. Tá? Os efeitos anticolinérgicos, né, eu estava falando já um pouquinho para vocês, a gente tem tanto eles no sistema nervoso central mesmo, né, causando ataxia, alucinações, hipertonia, em quadros extremos, um rebaixamento importante, né, do nível de consciência, podendo chegar até o coma, e na periferia, midríase, retenção urinária, redução da motilidade intestinal, boca seca, pele ruborizada, né, aquele efeito bem de síndrome anticolinérgica que a gente fala, né, o paciente com mucosa seca, né, a pele ruborizada e bem desconfortável. Eles referem geralmente uma sensação de angústia muito grande também associada a esses quadros anticolinérgicos. No tratamento, né, se os pacientes permanecem assintomáticos, para a maioria das apresentações, 8 horas de observação clínica é suficiente. Medidas de descontaminação, vale o que eu já falei em relação à lavagem gástrica e ao carvão ativado. O suporte clínico, né, que é sempre a primeira medida naqueles que precisam de algum cuidado, que estão sintomáticos, que estão de fato aí com repercussões pela exposição, e chamar atenção para essa questão da toxicidade cardíaca. Ela não é tão comum quanto em outros agentes cardiotóxicos, se a gente estiver falando, por exemplo, de antidepressivos tricíclicos, antipsicóticos, mas tem sim um risco significativo de distúrbios de condução, arritmias, choque cardiogênico por intoxicações por antihistamínicos, tá?
As medidas, né, então, de manejo envolvem a correção de distúrbios hidroeletrolíticos, da acidemia, manter o paciente bem hidratado, principalmente se ele estiver apresentando rabdomiólise, para a gente proteger a função renal dele. A medicação de escolha para os sintomas de agitação são os benzodiazepínicos, evitar usar antipsicótico, evitar usar prometazina, né, porque são medicações que aumentam o risco de cardiotoxicidade, tem uma interação muito negativa, né, então nessas intoxicações por agentes cardiotóxicos. O benzodiazepínico, como são medicações que têm um efeito mais restrito mesmo ao sistema nervoso central, interagem menos com a medicação que está provocando a intoxicação, então eles são sempre a escolha para tratar a agitação e também as convulsões, né, provocadas por intoxicações. A fisiostigmina seria para os quadros alucinatórios, mas é uma medicação que a gente está tendo muita dificuldade de disponibilizar, né, a importação de apresentações à base de fisiostigmina nos últimos anos tem sido bem difícil, então são poucos os serviços que ainda têm esse tipo de medicação disponível para usar em pronto-socorro, ou até a gente lá no HC está tendo dificuldade. E a diálise, que é uma forma também de aumentar a eliminação de fármacos, de medicamentos, né? Para o caso do antihistamínico, não tem grande benefício, porque são drogas que são muito ligadas a proteínas na circulação, então são pouco dialisáveis. Acaba não sendo um recurso terapêutico que cause um benefício grande nos casos de intoxicações. Tá bom? Bom, e por último, vou falar um pouquinho de anticonvulsivantes, né? Se a gente for pensar, tem uma gama, né, de agentes anticonvulsivantes, temos várias opções terapêuticas hoje em dia, mas as que são, né, responsáveis por um maior número de ocorrências, de exposições aí potencialmente tóxicas, são o ácido valproico e a carbamazepina, tanto na nossa amostragem quanto o que a gente acaba vendo lá fora. Então, vou falar um pouquinho desses dois, né? A carbamazepina é uma molécula que é derivada, na verdade, da imipramina, né? Ela é usada como anticonvulsivante, mas ela guarda muitas semelhanças com os antidepressivos tricíclicos por conta disso, né? O seu principal efeito é ser um inibidor dos canais de sódio, voltagem dependentes, então ele atrapalha a despolarização neuronal, por isso o efeito anticonvulsivante, né? Mas a gente tem que pensar que isso não vai acontecer só no neurônio, né? Isso vai acontecer nas células principalmente nas células que se despolarizam e repolarizam muito. Então, o neurônio, mas também a fibra muscular, principalmente a muscular cardíaca, tá? Então, por isso a gente chama muito atenção para a cardiotoxicidade nesse tipo de fármaco, nesse tipo de medicamento. E a carbamazepina também tem bastante atividade anticolinérgica, então aqueles sintomas que eu falei dos antihistamínicos, de boca seca, de rubor facial, de alucinações que estão relacionadas a essa atividade anticolinérgica, nós também vemos bastante aqui nesse tipo de intoxicação. E nas superdosagens, além de bloquear canal de sódio, bloqueia também canal de potássio no miocárdio. Então, por isso, você pode ter arritmias muito graves, arritmias ventriculares que cursam com ritmo de parada mesmo, taquicardia ventricular, o torsade points, né, que é uma arritmia ventricular também relacionada a baixo débito e que evolui com ritmo de parada, né. Então, por isso que eu vou frisar essa questão da cardiotoxicidade aqui para a carbamazepina. Então, só para a gente lembrar que quando a gente vai estar olhando só no monitor cardíaco, no paciente monitorizado, a gente só vai identificar uma arritmia grave quando ela já está estabelecida. Então, por isso que intoxicação a gente frisa muito a questão de fazer o eletrocardiograma, de a gente acompanhar com o traçado do eletro, porque é só no traçado que a gente vai conseguir ver as alterações precoces, me mostrando um potencial distúrbio de condução. Precisa contar quadradinho, né? Então, por isso que a gente está sempre recomendando fazer o eletro. E essas alterações, elas são dinâmicas. Então, um paciente que se expôs a uma grande quantidade, por exemplo, de carbamazepina, pode ter um eletrocardiograma na entrada, no seu primeiro atendimento, com pouco tempo da exposição, ainda normal, o que não descarta que nas próximas horas, que na evolução ele já não vai cursar com distúrbios de condução cardíaca. Então, por isso é importante a gente fazer uma avaliação
de eletrocardiograma seriada, né, em intervalos regulares, para a gente monitorizar esse potencial de distúrbio de condução desse tipo de droga, tá? E o que a gente vai observar? Procurar principalmente essas alterações que são iniciais, para a gente intervir antes que a arritmia de fato se estabeleça, né? No caso de fármacos, né, de intoxicações por medicações cardiotóxicas, as alterações precoces são o alargamento do complexo QRS e o prolongamento do intervalo QT. Tá? O alargamento do QRS tem a ver com o bloqueio do canal de sódio e o prolongamento do QT do canal de potássio. Né? Só para a gente lembrar, aqui nessa figura em cima, a gente tem como se comporta o potencial de ação na membrana da célula cardíaca e embaixo a correspondência com o traçado no eletrocardiograma. Então, essa fase 0, que tem a setinha aqui apontando, corresponde à fase de despolarização da célula do miocárdio, que é quando os canais de sódio se abrem, né? E essa fase aqui de platô, que a gente chama essa fase 2, ela é principalmente, evidencia principalmente a fase em que os canais de potássio se abrem para reestabelecer o potencial de ação, para tentar que saia cargas positivas e a membrana volte para o seu potencial de repouso. Quando eu tenho bloqueio do canal de sódio, fica mais difícil, então, para a célula despolarizar. Então, o meu intervalo, o meu complexo QRS, né, que é a correspondência com essa fase 1 da despolarização, ele vai ser mais difícil de acontecer, por isso ele fica alargado, porque vai demorar mais para a célula cardíaca se despolarizar. Então, esse atraso na abertura do canal de sódio, esse atraso na despolarização, vai implicar num QRS mais longo, mais enlarguecido por conta dessa dificuldade, desse entrave, desse obstáculo, né? Enquanto o bloqueio do canal de potássio vai fazer com que seja mais difícil da minha célula se repolarizar. Então, esse momento da repolarização, que é o intervalo QT, ele vai ser mais longo, né? Eu vou demorar mais tempo para conseguir fazer a minha célula cardíaca voltar para o potencial de ação. Então, por conta disso, eu acabo vendo o meu intervalo QT mais largo, né, mais aumentado, por conta dessa dificuldade, novamente, aqui de um obstáculo para fazer o processo de repolarização. Então, eu tenho que ficar vigiando esse eletro, eu tenho que contar quadradinho, eu tenho que contar os intervalos, né? Um QRS normal é até 120 milissegundos, o QT a gente tem fórmulas para corrigir, mas idealmente deve ser menor que 400 milissegundos. A partir disso, a gente já considera que o paciente está mostrando que dificuldades, né, aí na sua condução cardíaca e tem risco de evoluir para uma arritmia grave, para uma arritmia de baixo débito, para risco de parada. Então, quanto antes a gente intervir, menor o risco dele evoluir com esse tipo de complicação grave, né. Bom, para a carbamazepina, a gente considera tóxica em ingestões agudas maiores que 20 miligramas por quilo, embora a toxicidade mais grave, que cursa aí com risco de fato de arritmias, com coma, com depressão neurológica, importante, são doses acima de 400 miligramas por litro nos níveis séricos. São poucos serviços também que fazem, né, a dosagem sérica, né, da carbamazepina. No HC a gente tem essa possibilidade, então a gente pode ver a história, mas também consegue ver quanto que tem de carbamazepina circulando. Para manejar a intoxicação, o tratamento é de suporte, inicialmente, como sempre, né? As medidas de descontaminação, como eu já falei, correção de distúrbios hidroeletrolíticos é importante, não deixar o paciente em acidose, porque aí eu aumento a ligação da droga nos canais de sódio e potencializo o risco de cardiotoxicidade, então eu tenho que corrigir a acidose de forma um pouco mais intervencionista do que eu corrigiria em outros cenários. Tenho que ter atenção, então, aos distúrbios de condução, como eu falei, fazer eletroseriado e contar quadradinhos e ver, de fato, se aqueles intervalos que mostram as alterações precoces não estão se alterando. E eu posso considerar medidas de aumento de eliminação da carbamazepina, né, que seria o uso do carvão ativado em doses seriadas. Quando a gente fala em usar o carvão ativado várias vezes, não é como medida de descontaminação, não é para evitar que a medicação seja absorvida, é contando que ela já foi absorvida, mas eu vou fazer ela ser eliminada mais rápida. Por que eu consigo fazer isso com a carbamazepina?
porque é uma droga que sofre uma intensa circulação interhepática. O que é isso, né? O fármaco, então, ele é ingerido, ele vai passar pelo intestino, ele vai ser absorvido pelo sistema porta, uma parte já vai cair na circulação e fazer seu efeito terapêutico, mas parte da droga vai direto para o fígado e é excretado de forma inalterada pela bile. Então, volta para o intestino e pode ser novamente absorvido, né? Então, uma porcentagem da carbamazepina vai ficar sempre recirculando. Um pouco vai para a circulação sistêmica, fazer efeito, e uma porcentagem vai ser excretar, vai para o fígado diretamente, é excretado pela bile e volta para o intestino. Se eu fizer carvão ativado se encontrar com essa carbamazepina, eu faço ela ser excretada pelas fezes, eu impeço que ela fique recirculando, que ela fique sendo absorvida várias vezes. Eu interrompo esse ciclo e com isso eu consigo que os níveis séricos caiam mais rápido. Esse gráfico ilustra, né, então, os níveis de carbamazepina, aqui nesse eixo vertical é o nível sérico medido na circulação e o horizontal em relação ao tempo, né, e a linha tracejada mostra a gente usar uma dose de carvão ativado no indivíduo que está com níveis tóxicos, né, níveis séricos elevados. Vocês veem que ele tem uma queda brusca do nível sérico, mas depois, por conta da circulação interhepática, como ele fica reabsorvendo aquela droga que foi direto para o fígado, ele volta a subir e demora para cair. Se eu faço, então, o carvão em múltiplas doses, como está nessa linha contínua, eu consigo que sempre que a droga é excretada pela bile, ela encontre uma quantidade de carvão ali no intestino, seja dissolvida, se ligue a esse carvão e não volte para a circulação, seja excretado pelas fezes. Então, eu consigo uma queda mais rápida e mais sustentada, né? Eu chego a níveis não tóxicos no intervalo de tempo mais curto, e isso diminui a toxicidade, tá? Então, além desse cuidado de aumento de eliminação, eu tenho também outros cuidados no manejo da intoxicação, naquele paciente que tem um alargamento do complexo QRS no eletro, a partir de 120 milissegundos, eu já tenho orientação, indicação de usar o bicarbonato de sódio, para fornecer mais sódio e diminuir a ligação da droga no canal de sódio, e no alargamento do QT, quando ele passa de 500 milissegundos, ou eu já tenho sinais de arritmias ventriculares aparecendo, a indicação é do sulfato de magnésio, não antiarrítmicos específicos, não amildarona, né, que é normalmente um antiarrítmico muito usado em manejo de outras arritmias em outros contextos. Nesse contexto de intoxicação, o que a gente acaba usando como antiarrítmico é o bicarbonato de sódio no alargamento de QRS e o sulfato de magnésio no alargamento de QT. Existe uma discussão nos casos graves de usar a emulsão lipídica, que é aquele lipídio que a gente coloca na nutrição parenteral como forma de diminuir a toxicidade para algumas drogas lipossolúveis, como é o caso da carbamazepina, mas é uma última opção terapêutica, é para aquele paciente que não respondeu a nada, que já apresentou parada, que tem uma hipotensão refratária a drogas vasoativas, um choque cardiogênico responsivo, que aí a gente pensaria nessa opção terapêutica, tá? Não tem muita evidência nos quadros mais leves, então não é indicado. E a última droga que eu vou falar para vocês é do ácido valproico, né, que é um anticonvulsivante que age de várias formas, na verdade, né, ele não tem um mecanismo de ação único, ele tem efeitos sobre o GABA, né, que é o principal neurotransmissor inibitório no sistema nervoso central, mas também age em canais de sódio, em canais de cálcio, até por conta desse amplo perfil farmacológico, ele tem vários usos, né, produz vários efeitos, além de ser usado como anticonvulsivante, também é usado como estabilizador de humor, né, em outras patologias aí psiquiátricas, então não é restrito só como anticonvulsivante. E ele tem, na sua metabolização, alguma semelhança até com o paracetamol, na questão de que ele é metabolizado de várias formas, né, você tem várias vias dele ser depurado, né, do nosso corpo. Uma parte também é eliminada e alterada pela urina, uma parte vai ser conjugado, principalmente sofrendo glucuronidação, só que uma porcentagem vai sofrer outros processos metabólicos, né, que envolvem, então, a beta-oxidação e a ômega-oxidação. A beta-oxidação é aquela mesma oxidação que acontece com os lipídios, com os ácidos graxos dentro da mitocôndria para gerar energia,
né, que a gente conhece aí dos conhecimentos de bioquímica como uma forma alternativa do nosso corpo gerar energia. A ômega-oxidação é um processo que acontece fora da mitocôndria, no citoplasma das células, por enzimas citoplasmáticas, e que tem a particularidade de gerar metabólitos altamente tóxicos, né? O produto de degradação do ácido valproico, quando sofre essa via ômega de oxidação, são metabólitos extremamente tóxicos. Eles são neurotóxicos, eles podem levar a edema cerebral, a diabetes insípido central, eles são hepatotóxicos, também podem causar hepatites medicamentosas importantes. Não é tão comum, geralmente não tão grave quanto o paracetamol, mas também pode acontecer, né? E provoca uma encefalopatia por hiperamonemia, não necessariamente vinculada ao dano hepático, né? Porque aqueles metabólitos tóxicos que eu falei para vocês, fruto da oxidação ômega, eles inibem enzimas responsáveis pelo ciclo da ureia, né? Então, que transformam a amônia em ureia. Então, você tem um acúmulo de amônia, uma hiperamonemia, que não necessariamente vem de uma falência hepática. Às vezes, o paciente nem tem uma hepatite tão grave, ele ainda guarda uma função hepática boa, né? Embora seja uma medicação hepatotóxica, ele não está em falência hepática, mas ele já faz uma encefalopatia por hiperamonemia por conta dessa inibição do ciclo da ureia e o aumento, então, da amônia, tá? De manifestações clínicas, os pacientes apresentam nas intoxicações um quadro de depressão importante do nível de consciência, né, com coma, com necessidade de suporte ventilatório, né, além aí de risco também de distúrbios de condução cardíaca, né, tem que ter esse cuidado com diabetes insípido, que dificulta o manejo também hídrico e de eletrólito desses pacientes, que não raro acontece nas toxicidades mais graves. Tá? O tratamento envolve cuidados de suporte, como em outros contextos, as medidas de descontaminação são indicadas naqueles mesmos cenários que eu disse nas outras exposições para vocês, correção de distúrbios hidroeletrolíticos, o benzodiazepínico é a escolha para convulsões, parece contraditório, né, uma intoxicação por um anticonvulsivante provocar convulsões, mas isso acontece com praticamente todos os anticonvulsivantes, né, como tem esse efeito direto nos mecanismos de despolarização e repolarização dos neurônios, e em intoxicações, um dos grandes sintomas são as convulsões. Não raro a gente tem convulsões e intoxicações por anticonvulsivantes. Aqui a hemodiálise é um recurso que traz um benefício significativo nas intoxicações graves por ácido valproico, é uma droga que em doses altas ela consegue ser bem dialisada, e nós temos um antídoto também para situações mais importantes, nas exposições mais graves, que é a L-carnitina. A L-carnitina, né, talvez você já tenha ouvido falar como um suplemento alimentar, né, mas para a gente, no contexto de intoxicação, ela acaba tendo um efeito antidótico. Por quê? Eu mostrei que o ácido valproico, né, quando ele está em grandes quantidades, né, ele vai ser metabolizado, né, principalmente ele vai deslocar parte do seu metabolização para essas outras vias, né, assim como o paracetamol. Então, eu começo a ter muito da geração desses metabólitos aqui tóxicos que acontecem pela metabolização do citoplasma. Mas, se eu conseguir uma forma de deslocar para beta-oxidação, conseguir que esse excesso de ácido valproico sofra mais essa oxidação dentro da mitocôndria, eu diminuo a geração desses metabólitos tóxicos, né? E para que o ácido valproico entre dentro da mitocôndria, quem funciona como carreador é a carnitina, tá? Então, se a gente lembrar a estrutura da membrana, né, da mitocôndria, ela tem duas membranas, e para acontecer a metabolização pela via beta, que é aquela que não gera metabólitos tóxicos, o ácido valproico tem que chegar aqui na matriz mitocondrial. E quem vai fazer o carreamento é a carnitina. Ela que acaba transportando, né, o ácido valproico tanto
né, através da membrana externa da mitocôndria, quanto pela membrana interna, fazendo com que, então, o ácido valproico, né, a molécula do valproato, consiga chegar na matriz mitocondrial e sofra esse mecanismo de beta-oxidação, gerando metabólitos pouco tóxicos ou atóxicos, e não aquele mecanismo de oxidação que acontece no citoplasma, aqui, né, a ômega-oxidação, que vai gerar aqueles metabólitos que são mais problemáticos para a gente. Ela é indicada em pacientes que estão comatosos, que têm hiperamonemia, se eu conseguir dosar a amônia sérica, que também nem sempre é disponível, naqueles que já demonstram uma hepatite tóxica, né, algum grau de toxicidade, quando eu tenho uma história de ingestão maior que 400 miligramas por quilo, ou quando eu consigo dosar o nível sérico, né, então a quantidade de ácido valproico já na circulação, e eu encontro valores maiores que 450 miligramas por litro. Tá? Se eu não tenho esses recursos, né, de dosagem, a gente acaba trabalhando com esses dados clínicos mesmo, o paciente que evoluiu com rebaixamento importante do nível de consciência, aquele que já tem alteração nas enzimas hepáticas, esses a gente vai acabar indicando, então, o uso da L-carnitina, tá? Idealmente era para ser feita na forma endovenosa, mas no Brasil a gente tem muita dificuldade de conseguir apresentações intravenosas da L-carnitina, a gente acaba usando por via oral. Né? Claro que o efeito não é ótimo, né? A gente tem uma biodisponibilidade boa da L-carnitina por via oral, mas não é da mesma forma que a EV, mas a gente consegue tratar, se o paciente estiver grave, a gente acaba passando por sonda, consegue manipular formas líquidas, né? E instituir a terapêutica mesmo naqueles que já estão com um quadro mais grave, precisando de suporte ventilatório, intubação mecânica, sem possibilidade de ingestão por via oral desse fármaco. E a hemodiálise, como eu falei, ela é um recurso também importante no tratamento das intoxicações mais sérias, naqueles pacientes que estão com distúrbios metabólicos graves, com convulsões recorrentes, com coma persistente, né, como forma de aumento de eliminação, como forma de realmente você filtrar o fármaco da corrente sanguínea e diminuir o seu nível sérico, tá? Se eu consigo dosar, ela estaria indicada quando eu tenho um valor plasmático de ácido valproico maior que 800 miligramas por litro. Senão, a gente veria pela gravidade mesmo a indicação da hemodiálise. Bom, era isso, né? Tentei falar um pouquinho de vários medicamentos, é muita coisa para falar, peço desculpa por ter me estendido aí no tempo, mas eu quis trazer aí um pouquinho de cada dessas medicações aí que são muito usadas pela população pediátrica. Espero não ter atrapalhado muito aí pelo avanço do tempo, as atividades de vocês. Bom, muito obrigado, Camila, é super didático, dá para ver que você ama o que você faz, e bem detalhoso, eu achei muito legal até você mostrar a lógica de cada coisa que a gente faz, ficou com muito mais sentido a aula. Aqui nas mensagens, várias congratulações para vocês, eu acho que todo mundo gostou muito da aula. Camila, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade, fiquei muito feliz em participar. Tchau, tchau. Tchau.